literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que Ler os Clássicos? Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Você já deve ter ouvido a expressão maquiavélico, associada a ardiloso, astuto e até alguém sem escrúpulos. Mas afinal, por que esta má fama de Maquiavel? Nicolau Maquiavel foi um dos mais importantes pensadores da filosofia política. Ele nasceu na Itália na época do Renascimento. Foi um diplomata, um homem do Estado, que conhecia de perto os mecanismos e instrumentos do poder. Maquiavel é um homem do Renascimento. E como homem do Renascimento, ele vai valorizar a antiguidade clássica, vai fazer um apelo a uma noção de liberdade. Ser livre para Maquiavel era não ser escravo de nenhum outro povo. Era não ser refém da ação e deliberação de nenhum outro Estado. Então, por isso, a noção de liberdade faz com que o homem tenha que conhecer a sua capacidade. E estes homens que conhecem a sua capacidade, e por isso estamos falando também do humanismo, estes homens que conhecem a sua capacidade podem agir melhor e não ficar esperando que algum milagre, que alguma questão eterna, que alguma questão metafísica venha a governar e definir as suas escolhas no cotidiano. O meu tema é falar da obra de Maquiavel partindo de duas obras, O Príncipe e a Mandrágora, e a capacidade de enganar-se. E o Maquiavel, no Príncipe, sua obra mais famosa, né, e a fonte de toda a má fama que acompanha o nome de Nicolau Maquiavel, ele escreve, numa parte do livro, ele escreve o seguinte: se os homens fossem bons, tudo o que eu digo seria mal. Qual é o significado de falarmos em política em tempos atuais? Qual é o significado de falarmos em enganos nos tempos atuais? Então, nós devemos partir de uma constatação que há descaminhos entre um ideal de virtude, que equivaleria a uma prática e a uma busca do bem comum, e uma simples disputa pelo poder. O que nos leva a obedecer, o que nos leva a admitir a legitimidade de uma prática governamental. Então, pensar sobre o bem comum, pensar as intersecções entre a política e o poder, faz com que nós tenhamos que, por exemplo, constatar que a política ou o exercício do poder, em suas várias artimanhas, muitas vezes cria ferramentas, cria expedientes que não nos agradam. Porém, ele funciona com estas regras. E são estas regras que Maquiavel teve a ousadia de apontar, tirando ou retirando delas uma boa dose de idealismo que havia até então. Então, encarar uma política de uma forma crua, de uma forma direta, é uma das características que a obra de Maquiavel nos traz. Quando eu estou chamando de engano, eu não estou falando de um simples exercício de falsificação. Eu não estou dizendo que é uma mera ação deliberada de equívocos. Mas eu estou dizendo que as pessoas, governantes e governados, utilizam-se do engano como uma ferramenta. As pessoas, nós nessa sala, enganamos e somos enganados. Enganamos e somos enganados porque estamos envolvidos num conjunto de crenças, num conjunto de valores, num conjunto de expectativas, num conjunto de desejos, num conjunto de sonhos. E é em torno desses sonhos, desses desejos, dessas expectativas, que nós, às vezes, as realizamos e, muitas vezes, deixamos para trás. Então, há um sistema de pactos entre os agentes, seja o governante e o governado, na relação entre o marido e a esposa, ou na relação entre um religioso e um golpista. Tudo isso
para entender que, nas relações humanas, lidamos cotidianamente com expectativas de uma parte à outra. E chamamos de engano as expectativas que não são cumpridas. Então, por essa perspectiva, me interessa, nessa análise, não procurar os culpados, mas pensar as formas como é que nós entramos nesse jogo. Porque nós entramos nesse jogo, mesmo que, retoricamente, a gente diga que eu não tenho nada a ver com isso, porque é quase uma maneira de dar um atestado de idoneidade, dizer que eu não participo dessa bagunça que a gente chama de política. Só que isso é uma forma de nós nos enganarmos, porque nós também participamos, dos atos menores aos atos maiores. Claro que existe um sentido em pensar a política, dentre outras coisas, porque nós vivemos em sociedade. E se a política não consegue dar as dimensões, ou não consegue dar as respostas que nós temos projetado sobre elas, cabe então perguntar quais são os valores, quais são as reflexões, quais são as indagações que nós devemos fazer ainda hoje para poder dizer que a busca de um certo referente de bem comum vale a pena ser buscado e não ficar simplesmente numa disputa entre grupos que se digladiam pelo poder. Essa é uma grande distinção, porque quando nós colocamos a política como uma ação e dentro desta ação uma nobreza que vai do governante às pessoas, aos cidadãos, nas suas práticas de direitos e deveres cotidianos, nós devemos nos indagar e devemos pensar que existe um sentido para esta lógica. Por que é que nós nos organizamos assim? Por que é que os homens se organizam desta forma? E por que é que se organizaram de formas diferentes em outro momento? No próximo bloco. Nós gostamos de ser enganados sob certas circunstâncias. Um príncipe não deve importar-se por ser considerado cruel se isso for necessário para manter os seus súditos unidos e com fé. Com raras exceções, um príncipe tido como cruel é mais piedoso do que os que, por muita clemência, deixam acontecer desordens que podem resultar em assassinatos e rapinagem, porque essas consequências prejudicam todo um povo, ao passo que as execuções que provêm desse príncipe ofendem apenas alguns indivíduos. Maquiavel, homem do Renascimento, desejava a unificação da Itália, que nesta época estava dividida em pequenos reinos, além dos estados da Igreja. Quando estava exilado, ele escreve um manual político com recomendações à melhor maneira de se governar, com o título O Príncipe. Nele, Maquiavel propõe um governo soberano e elabora uma das mais importantes obras da teoria política. O Príncipe, obra de 1513, ele começa com uma reflexão, logo na sua dedicatória, ele vai trazer a questão do conhecimento histórico ao dizer o seguinte: os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. Então eu tenho que observar. Claro que, como homem do Renascimento, ele está influenciado pela ideia de Cícero, da história mestra da vida. Notem que Maquiavel não diz que os homens trilham os mesmos caminhos. Quase. É esse quase que vai nos dar, por exemplo, um caráter de que não está tudo desenhado, nem tudo é fixo e nem tudo já está decifrado. O fato de eu observar que há uma constância, como, por exemplo, Maquiavel vai dizer que os homens tendem mais aos vícios do que às virtudes, ele já nos dá uma desconfiança em relação às formas e aos critérios, que embora os homens tendam e pratiquem mais vícios do que virtudes, eles continuam a dizer e a justificar as suas ações como sendo todas elas virtuosas. Então, quem é que está enganando quem? Talvez nós mesmos, em relação aos discursos e às construções que nós mesmos fazemos. Então, o jogo da política é um jogo de aparências. E o jogo da política é um jogo quando Maquiavel traz a questão de que a aparência é uma das artimanhas, ele está sinalizando com uma série de valores. E ele está sinalizando que talvez, mais do que a força física, interessa aparentar ter uma força da legitimidade e do lugar e da instância que você exerce o poder. Então, se a política é o jogo da aparência, ela também é medida por um outro critério,
A política é a disputa pela glória. Os homens buscam ser reconhecidos como sendo dignos de glória. Os homens e as mulheres que exercem as atividades políticas. Mas não apenas eles. Todos nós, em nossas tarefas cotidianas e profissionais, ou na nossa vida particular, na nossa vida afetiva, nós queremos ser reconhecidos, nós buscamos a glória. Então, essa questão da glória vai fazer com que nós tenhamos uma aproximação ou uma vontade de aparentar mais do que de fato nós somos. Maquiavel recorre a uma metáfora, a metáfora das planícies e dos montes. Tendo ele exercido cargos políticos, tendo ele, no momento que ele escreve, estando ele vivendo no exílio, ele vai falar, é preciso subir aos montes para poder conhecer as planícies. Aquele que governa conhece melhor o povo do que o próprio povo. E o povo conhece melhor o governante do que o próprio governante. O Espelho dos Príncipes são manuais para lembrar aos soberanos como que eles devem se comportar no poder. Ou seja, por mais que você exerça o poder, você não pode tudo. Você tem direitos e deveres em relação aos seus súditos. O que permanece dessa obra, então, de características medievais? Manter o Estado, a orientação para que o governante tenha ações e grandes feitos, e o governante vai buscar honra, glória e fama. Uma das coisas piores que pode acontecer a um governante é ele ser acompanhado da infâmia, da má fama, porque a hora que a má fama abate sobre esse governo, sobre um governante, dificilmente ele consegue reverter a popularidade, dificilmente ele consegue reverter a possibilidade de poder atingir a glória que a população espera de um governante. Agora, aonde habitam essas glórias? Essas glórias habitam no imaginário da sociedade. Maquiavel vai dizer que, sim, então, o manual daqueles que são louvados e dos que são condenados, as lições são dadas pela própria história. Mas nem tudo e as ações não são as mesmas porque mudam os tempos. Mudando os tempos, mudando as circunstâncias, uma mesma ação pode ser objeto de uma conquista e que foi exitosa, ou a mesma ação pode também dar errado numa outra circunstância. O que vai mudar no governante moderno é a questão da eficiência. É que o povo vai julgar as pessoas, os súditos, julgarão os seus governantes pelos resultados práticos da maneira como se vive. Se as pessoas buscavam a sua liberdade, se as pessoas buscavam a autonomia, então é um critério, é um dos tantos critérios, e era este o critério que estava na cabeça de Maquiavel. Mas, enquanto vocês me acompanham, vocês podem buscar outros critérios que sejam os critérios do nosso tempo para pensar a eficiência ou não do governante. E, neste aspecto, Maquiavel traz uma desvinculação da moral cristã. Por quê? A moral cristã vai dizer, seja pacífico, seja generoso, seja caridoso. Por isso que Maquiavel vai trazer essa lógica da aparência. É bom que o governante tenha todas as qualidades, porém, os homens são feitos de tal forma que eles não conseguem possuir todas as qualidades. Pelo menos, não todas elas ao mesmo tempo. Então, Maquiavel se nega a criar uma lei geral, uma regra absoluta. O que Maquiavel traz é uma perspectiva particular. Cada decisão tem que ser interpretada e tem que ser avaliada segundo a própria circunstância, porque a história é única. O momento da ação é único. Ele vai trazer o fato de que o poder é cíclico, ou seja, os tempos mudam, e, consequentemente, as coisas e os processos políticos também mudam, e todas as cidades estão divididas. Todas as cidades e todos os povos vivem as divisões e as tensões que são próprias. Agora, como é que a gente faz? O que Maquiavel traz, então, demolindo essa concepção clássica e essa concepção cristã, ele está denunciando a pequena política dos falsos sábios da sua época. E, com isso, ele está estabelecendo um novo princípio. Ele está estabelecendo o princípio de que os ensinamentos da história exigem
requer uma previsão racional da ordem das coisas. E a ordem racional das coisas, o que Maquiavel instaura de mais desestabilizador é que as pessoas não escolhem apenas por um critério lógico. As pessoas escolhem a partir das relações de força e das relações de desejo. As pessoas projetam no governante, as pessoas projetam naquele que é o líder uma certa capacidade de construir sonhos, de conduzir uma população, de conduzir um povo até um determinado lugar. Então, há uma dimensão simbólica no poder. E essa dimensão simbólica é que vai fazer com que o príncipe, por exemplo, seja simulador dele mesmo. Ele nunca é apenas a pessoa física. Ele é todo o entorno, é toda a liturgia e toda a circunstância que o cargo exige que ele seja. O governante que será considerado eficiente é aquele que é capaz de comunicar-se com o imaginário de uma época, produzir mitos e, nesses mitos, mover paixões e vontades para que a população aceite mais facilmente o seu poder. Porque, afinal de contas, eu tenho que comunicar com valores, com virtudes dos grandes homens do passado, para poder, se eu não tiver essas mesmas virtudes, eu tenho que pelo menos aparentar para que a população confie em mim, para que os meus súditos sigam a mim e que nós possamos efetivamente produzir uma unidade. E isso tem a ver com a maneira como a sociedade está lidando, a maneira como a linguagem política, como o imaginário, como os símbolos e como os sonhos estão sendo produzidos. Então, o governante tem que ser capaz de produzir essa linguagem, porque o povo é uma unidade fictícia, mas necessária na linguagem política. Então, o príncipe tem que transcender as condições da divisão. Ele tem que transcender para poder produzir o imaginário de que o próprio povo se sente integrante e se sente parte do próprio governo. E que este governo está ali exatamente, este ou aquele governo está ali exatamente para poder proteger a população. Então é um processo de transferência e é um processo de reconhecimento. De acordo com Maquiavel, o governante vive sob o embate entre seus propósitos e o julgamento dos resultados. Para atingir a glória, é preciso desenvolver virtudes e seguir algumas regras fundamentais da política. Regras são básicas dentro da obra O Príncipe. Primeiramente, que todo governante tem que saber que não existe apoio incondicional. É impossível você ter um apoio incondicional. O povo pode estar ao seu lado por muito tempo, e ele vai dizer, entre o apoio dos grandes e do povo, é preferível do povo. Porém, não se fie nisso o tempo inteiro, porque uma hora também eles serão capazes de te abandonar. Outro problema para todo governante, o problema dos aliados. Ninguém causa mais problema a um governo do que os seus próprios aliados, porque, afinal de contas, da oposição, dos inimigos, eu já sei o que esperar. Né? Porém, aquele que é meu aliado, hoje ele vem e pede um cargo, amanhã ele quer 2, e assim ele vai, a conta nunca fecha. Porque dirá Maquiavel o seguinte, tenha clareza de que o que ele quer é o lugar que você ocupa. Outra questão importante é o jogo das circunstâncias, a questão das ocasiões. Você pode planejar, desejar e que as coisas funcionem, mas tem sempre o imponderável. A política, ela é humana exatamente porque ela tem o componente imponderável. A quantidade de lições que nós temos e de experiências históricas que nós tivemos de revoluções que são explicadas por conta de uma grave crise seca, perda de produção alimentícia, faz com que tenha grande fome. Isso é muito comum. Isso é muito comum, bastante comum ao longo da história, se a gente vê grandes processos grandes momentos de rompimento de ciclos políticos. Então, as circunstâncias, elas têm que ser acompanhadas. E aí Maquiavel vai dizer que um estadista é aquele, um bom governante, é aquele que consegue prever os problemas antes que os problemas ocorram. Você tem que se antever, você tem que se
você tem que precaver em relação aos problemas, porque o ciclo, o tempo, as coisas mudam. E ao mudar, naturalmente, você pode ser arrastado diante dessa circunstância. Outra questão que acarreta um prejuízo enorme aos governantes é a adoção de novas leis. Toda vez que um governante vem com novas leis e novas regras, ele nunca terá satisfação, ele nunca terá um apoio. Por quê? Os supostos beneficiários das novas leis vão desconfiar, porque, claro, nunca viram o poder funcionar para eles. Porque na disputa que existe, isso é importante de ser dito, entre os grandes e o povo, os grandes não querem nada mais, nada menos do que ampliar o controle sobre o povo. E o povo não quer nada mais, nada menos do que não ser mais explorado do que já é. Então, é uma regra, é uma disputa que está neste patamar. E o que nós vemos? Todas as vezes que vem novas leis, o povo vai agir. Não tenho certeza que serei beneficiado por essa regra. E os grandes falam assim, não, ela é necessária por uma série de motivos. Então, os governantes, ao mesmo tempo, adotar novas leis, mexer com direitos, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis. Ao mesmo tempo, não adianta eu não querer mudar as leis, porque as circunstâncias, porque as questões e a lógica da eficiência do governo, inclusive, vai ser medida por esses critérios. E Maquiavel, só para a gente, um último ponto em relação a essa abordagem mais política, ele coloca uma questão sobre como é que o governante deve ser tratado, deve ser amado ou deve ser temido. Ele vai dizer que é óbvio que desejável ser amado e temido. Na impossibilidade de ser as duas coisas, é preferível ser temido do que ser amado. Porém, não pode nunca o governante ser odiado. O governante que é odiado é o início do fim da sua estratégia governamental. Então, dentro dessas regras, você tem que saber dosar. A obra dele causa embaraço por conta desses embates entre a ética e a política, por conta desse jogo das aparências. Maquiavel vai dizer o seguinte: é possível justificar que o governante faça uma boa maldade, se é que eu posso chamar de bom algo que seja ruim. Mas ele vai dizer, sim, às vezes é necessário, existe a possibilidade de ter uma boa maldade. Quando? Quando esta maldade vai produzir, no final, um bem comum. Tem que ser pautado pela necessidade. Por isso que o critério da ética, ele não é permanente, por isso que ele não é simplesmente uma linha reta. Você vai poder oscilar conforme os juízos e conforme os resultados que estão sendo tratados aqui. Então, Maquiavel traz uma autonomia da política diante da moral. E essa autonomia é que causa embaraço à obra do Maquiavel. Por isso que ele é tão criticado. Mas ele critica o próprio idealismo e traz como contraponto para que o governante não seja, portanto, legitimado em fazer qualquer falcatrua, o contraponto é de que o governante, quando está agindo, mesmo nessas circunstâncias de contrariar a moral, ele deve agir buscando o reconhecimento, buscando a glória, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, a glória funciona como uma espécie de freio às ações do governante. Porque, senão, eu serei simplesmente confundido como um governante cruel, como uma pessoa da qual a população não terá nenhum respeito e eu não terei nenhuma dignidade no exercício da função. O que Maquiavel nos traz, de alguma forma, é pensar que a política é o campo do instável. E por isso que ele vai falar sobre a questão da fortuna e da virtude. A fortuna, uma deusa romana, ela é a sorte. E Maquiavel vai dizer, se a fortuna é sorte, ela governa, no máximo, 50% das ações humanas. A outra possibilidade de você chegar ao poder e exercer o poder é pela virtude. O que é virtude? A sagacidade, as qualidades inerentes a um governante, aquele que tem as condições de enfrentar e controlar as adversidades, que tem uma certa sabedoria, que tem uma certa justiça, que tem uma certa coragem, que tem uma certa temperança. Então, a virtude é fazer o necessário para atingir a glória. E a fortuna é o campo da sorte. Ora,
As duas características são fundamentais. Como eu não sei o quanto que a fortuna define na minha vida, eu devo esforçar-me. Então, eu devo procurar a prática das virtudes, da sabedoria, da justiça, coragem e todos os elementos necessários para poder atingir e ter o reconhecimento dos demais para que eu possa vir a exercer o poder político. No próximo bloco. A pergunta: qual é o grau do engano que eu estou disposto a correr? Cinco anos após escrever O Príncipe, Maquiavel lança, em 1918, a peça teatral A Mandrágora, uma sátira às regras morais da época. Ele cria um romance novelesco como pano de fundo para tratar da arte de envolver, manipular e conquistar um objetivo. Tudo por trás de uma conquista amorosa. Assim, ele desenvolve um tratado sobre estratégia política, sem falar diretamente de política. Um amante infeliz, um doutor pouco astuto, um frade de má vida, um parasito fértil em malícia. Hoje serão vosso passatempo. A Mandrágora conta a história de Calímaco, apaixonado por Lucrécia, bela, justa e honesta, mas que era casada com Nícia. O casal não pode ter filhos e Calímaco vê nisso a oportunidade para inventar uma estratégia para conquistar a sua amada. Com a ajuda de Ligúrio, um jovem embusteiro, de um frei sem escrúpulos e da mãe da recatada esposa, ele finge ser médico que tem a poção mágica da fertilidade, uma bebida à base da planta mandrágora. Como tudo, tem que ter um efeito colateral. O efeito colateral é que, durante 8 dias, o homem que se deitar com a Lucrécia vai ser contaminado e morre. O Nícias, por mais tonto que ele seja, quando ele escuta essa história, ele vai falar assim: não, eu quero muito ser pai, porém eu não quero morrer. Aí o Calímaco diz: bom, vários reis na França fizeram assim, né? Várias outras personalidades, a gente pode encontrar um outro caminho, né? Por exemplo, arrumar alguém para deitar com a sua mulher. Podemos encontrar alguém, ele morre, problema dele. E o senhor tem que pensar que se o senhor quer ter filho, aí ele vai dizer: bom, pensando por esse lado, talvez não seja tão ruim, né? O problema novo agora é como convencer a Lucrécia. Se a mulher ela é honesta, correta e que jamais admitiria que o marido sugerisse uma coisa dessa. Vamos recorrer ao frei, ao confessor. Frei Timóteo será capaz de convencer a dona Lucrécia. E, nessa circunstância, o Ligúrio chega e conta uma história mais escabrosa. Esse já é um conselho que Maquiavel nos dá. Quando você quer contar uma coisa para alguém, você conte alguma coisa mais absurda ainda. Conforme a pessoa reagir, aí você pode depois contar a sua história, né? E a história escabrosa é exatamente, vai falar assim, que como o doutor Nícias é de uma família muito rica, e alguém da família viajou e deixou uma garota num convento, né? E a garota estava grávida. Então, para não manchar nem a reputação da família, nem a reputação do convento, das freiras, da igreja e de todo mundo, seria necessário tomar alguma atitude, né? Para produzir, segundo Maquiavel, um desmanche. Quando, né, o frei finalmente concorda, daí chega uma mulher, uma personagem lá que entra rapidamente na história, apenas para dizer: não, felizmente não vai ser necessário tomar nenhuma atitude mais radical, porque o desmancho já foi feito. Já que o frei está em dívida com o doutor Nícias, porque deu um dinheirinho e tal, aí eles contam o plano. Não sei qual dos dois está engabelando o outro. O desgraçado do Ligúrio veio aqui com aquela primeira história para me tentar. É que se eu não concordasse, ele não me contaria essa outra para não revelar os seus planos à toa. Da primeira história, que era falsa, pouco se lhes dava. É verdade, fui logrado, mas desse logro eu tiro vantagem. Doutor Nícia e Calímaco são muito ricos. De um modo ou de outro, eu os posso explorar muito. A coisa há de ficar em segredo, porque eles ganham tão pouco em falar nisso quanto eu mesmo. Seja como for, não me arrependo. É certo que receio ter dificuldades, porque Dona Lucrécia é sensata e boa, mas a bondade é o que lhe fará passar-lhe a perna. Depois, as mulheres todas têm pouco miolo. Quando uma delas sabe dizer 3 ou 4 palavras, o caso logo se espalha,
né? O que me interessa nessa descrição do Frei Timóteo, nessa visão que o Frei Timóteo tem? A dona Lucrécia é sensata e boa. É a sua bondade que me fará passar-lhe a perna. É essa bondade, e aqui fazendo a conexão com o discurso político, é essa bondade, é essa quase ingenuidade diante do discurso político que faz com que nós sejamos passados para trás permanentemente. E para convencer Lucrécia, esta história é a coisa mais esquisita que eu já ouvi. Acredito que sim, senhora. Mas não quero que fale mais assim. Há muitas coisas que de longe parecem terríveis, insuportáveis, esquisitas. E quando chega perto, vê que são humanas, suportáveis, familiares. É por isso que se diz que o diabo não é tão feio quanto o pintam. Este é um caso assim. Deus queira. Volto ao assunto de início. A senhora deve ter na consciência esse princípio geral, onde o bem que existe é certo e o mal incerto, nunca se deve deixar aquele bem pelo receio deste mal. Dizer que a ação em si é pecado é uma conversa fiada, porque é a vontade que faz pecados e não o corpo. e o Frei convence Lucrécia. O objetivo foi atingido. Como já lhe disse, meu caro Ligúrio, até às 3 horas da madrugada eu me sentia contrariado. Apesar de ter grande prazer, eu não estava achando bom. Mas depois eu me abri com ela e lhe declarei o meu amor. Eu disse que a ingenuidade do marido nos dava grande facilidade de viver sem qualquer desonra. Ele prometia que se um dia Deus o chamasse, eu a faria minha esposa. E além desses argumentos, ela provou a diferença entre estar deitada comigo e com Nícia, entre os beijos de um amante jovem e de um marido velho. Soltou alguns suspiros e disse afinal: Ai, a tua astúcia, a tolice de meu marido, a ingenuidade de minha mãe e a malícia de meu confessor me levam a fazer o que por mim eu nunca teria feito. Portanto, quero crer que isso tenha sido uma determinação do céu. E quem sou eu para recusar o que o céu quer que eu aceite? E quem sou eu para recusar o que o céu quer que eu aceite? O que me interessa para a gente pensar e refletir sobre algumas coisas. Interessa que nessa história, nesta trama, a única coisa que não acabou bem foi a moral. Todos os outros detalhes e todas as outras histórias produziram algum benefício. Nícias acha que vai ser pai, Lucrécia vai ser mãe e acha que ainda encontrou um amor. Calímaco realizou e encontrou a mulher que ele tanto desejou. O padre e os outros que ganharam o seu dinheiro, todos envolvidos, foram capazes de tocar e experimentar um benefício. A Lucrécia resistia a transgredir as regras morais. Resistia. Porém, ela também não se fez de uma mulher muito rigorosa. Ela não foi vítima passiva dessas mesmas leis. Ela instaurou um conflito. Há um conflito no discurso dela, na fala dela. Mas ela ampara-se na sordidez dos outros para tomar ela mesma uma decisão, porque ela experimentou a beleza do amor e a beleza da vida. Então, ela usa a inteligência dela para correr o risco do plano absurdo. Porque desde o início ela poderia falar, não, isso aqui não tem cabimento algum. Mas ela tolera, ou seja, estão pensando e voltando a falar da capacidade de enganar-se. Ela vai projetar para os outros a maledicência, o equívoco, ou o desrespeito, que ela também é agente dessa mesma história. Pensando no Nícias, tenho tanta vontade de ter filhos que eu estou pronto para tudo. Ou seja, tem sempre uma vontade, tem sempre um desejo, tem sempre um sonho que é maior do que aquilo que você está experimentando. E é esse sonho que vai fazer com que ele vá ser traído, por exemplo, sem perceber que está sendo traído.
O Calímaco, rapaz bonito, garboso, de maneiras gentis, apaixonado. Então, o que Maquiavel projeta no Calímaco? O aspecto enlouquecido da paixão e do plano, porque é um plano realmente mirabolante. Mas não viver esse plano, não realizar a sua vontade, seria o mesmo que morrer estando vivo. No próximo bloco. O que faz essa obra ser um clássico é porque ele nos oferece dúvidas e não certezas sobre os nossos procedimentos. O engano é delicioso se os desejos prometem realizar. Sossega o peito ansioso, todo fel troca em mel ao paladar. Remédio singular no descaminho é salvação de tantos. São teus poderes tais que o amor nutrem com gostos demais. Tu sempre vences com conselhos santos, pedras, poções e encantos. A mandrágora e o príncipe nos trazem regras, mas as regras existentes numa sociedade, elas emergem dentro desse contexto como um obstáculo, mas elas não são intransponíveis. Então, a mera obediência a uma regra não produz benefício. É isso que Maquiavel está trazendo. Eu tenho que pensar sobre quais circunstâncias eu vou ter o benefício. Então, é inevitável, é bastante claro que nós podemos observar que tem regras diferentes para a questão pública e para a esfera privada. Mas o engano que está sendo produzido aqui produz deleite, né? E não produz uma noção de responsabilidade conjunta. Parece assim que eu fui induzido aos erros, seja na política ou seja na vida privada. Então, de que maneira que eu estou? O que Maquiavel está trazendo? Uma série de jogos. Jogos que acontecem. Jogo de sedução da Lucrécia, jogo de sedução do povo. Há que se observar como é que atua o jogo entre o sedutor e o seduzido. O sedutor, inevitavelmente, ele vai ter que expressar um plano. E, ao expressar esse plano, ele tem que convencer que esse plano é o melhor. Mesmo que você não diga todas as questões que estão dentro do projeto. Então, é assim que na política ou na vida privada, nós vamos tendo um exercício de ação que nos levam a uma certa aceitação de regras burladas, mesmo que eu diga que as regras devem ser respeitadas permanentemente. Mas elas não são burladas apenas pelos outros, elas são burladas também por mim. Então, Maquiavel afirma que existe, de fato, uma vontade potente. É essa vontade extremamente potente que desestabiliza todas as demais regras que nós vivenciamos dentro da lógica, política ou privada. E todo o projeto e toda a escrita de Maquiavel é muito ousada. E nenhuma ousadia é desprovida de riscos. Então, esses riscos devem ser calculados, evidentemente, mas aqueles que não ousam, não vencem. Então, nós temos uma simulação de regras e de valores. Nós simulamos regras e valores permanentemente. Para quê? Para que nós possamos preservar um mínimo horizonte de expectativas. Para que nós possamos ter um mínimo de possibilidade de continuar sonhando e imaginando que pode ser diferente. Na política ou na vida privada. O que não dá, pura e simplesmente, e é essa uma das críticas que Maquiavel faz por conta da questão histórica que ele vive, que a Itália não é unificada, ela é refém do papado e de governos fortes, como a França, né? Então, é essa situação que faz com que eles não sejam livres. Qual foi a definição de liberdade que eu dei no início? Ser livre é não ser refém de nenhum governante externo. Então, nesse sentido, a regra já estava dada. Se eu não desobedecesse, se eu não quebrasse aquela ordem política, eu não poderia produzir o grande ideal que estava motivando a ação de Maquiavel. Da mesma forma, Calímaco, se não tivesse burlado a regra do matrimônio e a tese da fidelidade dentro do matrimônio, ele não teria encontrado a felicidade dele e nem a dona Lucrécia teria sido encontrada a felicidade dela. Ou seja, ele é capaz de projetar um sonho que está não apenas naquele que é detentor das vontades, mas também
aquele que vai ser beneficiado dessa mesma vontade tem um imaginário produzido e eu tenho que identificar a natureza e os desejos do governado quanto dos governantes. Se a dona Lucrécia não quisesse ter filhos, se a dona Lucrécia também não achasse que fosse importante ter filhos, ela não teria se arriscado a experimentar uma paixão. Ela nem tinha no horizonte dela que ela poderia descobrir coisas melhores ainda do que ter filho, que era descobrir uma nova paixão. Ela simplesmente estava indo para um sacrifício, porque todo mundo disse que deveria sacrificar. Né? Então, o que Maquiavel traz, e aí eu quero chamar a atenção, antes que vocês digam que eu estou dizendo coisas absurdas. Não é um vale-tudo. Por mais que as regras possam ser quebradas, Maquiavel não defende o vale-tudo. O importante é perceber que a sociedade preserva e expressa e valoriza certas qualidades. E essa sociedade que preserva e valoriza certas qualidades, Maquiavel não está a defender uma má ação ou a destruição de princípios éticos, como a maioria das pessoas chega a acusar a obra. O que Maquiavel traz é de que estes princípios éticos eles são postos em perspectivas específicas. Por isso, eu tenho que ler cada ação do governante ou minha de acordo com a ocasião. E aí não há uma regra imutável. Então, as circunstâncias, na leitura de Maquiavel, são senhoras das nossas iniciativas. Então, também não é simplesmente de que a circunstância produziu... Não, tem que ter o outro lado. Eu tenho uma determinada circunstância, como é que eu reajo a essa circunstância? Como é que eu escolho proceder a partir dessa circunstância? E é isso que vai fazer com que as pessoas tenham que decifrar essas mesmas circunstâncias. Porque a mera repetição de uma ação, como eu já citei para vocês podem pegar no caso dos governantes, pode ter resultados diferentes. Eu tenho uma situação de conflito, eu ajo com muita força, e eu tenho um resultado positivo ou negativo. E depois eu vou lá e faço de novo, e deu errado. A população se rebela contra mim. O que muda? Muda exatamente o aspecto dinâmico da existência. Muda o aspecto dinâmico do viver. Muda o aspecto dinâmico da história. Então, os ensinamentos de um dia podem ser ultrapassados em outro dia. Para concluir, quer queiramos ou não, nós somos partícipes, nós somos sujeitos desses processos. E a simples queixa ou a simples vitimização não altera em nada a nossa condição de participantes do jogo político. Então, nesse sentido, é melhor, penso eu, ser provocado e ter a oportunidade de rever nossas certezas. Ser provocado e ter a oportunidade de refletir e pensar alternativas do que simplesmente repetir um mantra de que nada presta, de que nada serve e de que eu estou no lugar errado. Então, o que Maquiavel nos traz é um exercício de abalar as nossas convicções. Um passo para que nós possamos ser autônomos diante das regras, sejam elas morais, culturais, sociais e assim por diante. Porque, afinal de contas, quem é que produziu essas regras? E por que é que eu tenho que ser obediente a essas regras sobre certas circunstâncias? Todas as vezes que os homens podem refletir, homens e mulheres podem refletir e fazer as suas escolhas, eles as fazem de uma maneira melhor do que quando simplesmente ele é mandado obedecer uma regra. O que faz essa obra ser um clássico é porque ele nos oferece dúvidas e não certezas sobre os nossos procedimentos. Dúvidas e não certezas sobre as ações e sobre os resultados dessas mesmas ações. Então, não é uma receita de bolo. A vida não comporta receitas tão prontas. E, nesse sentido, a obra de Maquiavel, como diz um outro pensador, um outro filósofo, Merleau-Ponty, que analisou, diz o seguinte: tudo que é humano é normal. Não querer enxergar isso é que é deturpador. Obrigado. Ética, fins e meios, jogo de aparências, enganos, arte da sedução, conquista da glória. Tantas são as estratégias maquiavélicas presentes em nosso cotidiano.
seja na esfera política como na vida privada. O nosso Café Filosófico fica por aqui, mas tem muito mais no site da CPFL Cultura. Aqui no Brasil, gostamos de dizer que trata-se do país do jeitinho. Maquiavel, em parte, não nos mostra que esse jeitinho é um recurso universal? Então, Maquiavel não é um homem que nega a ética. O que ele nega são princípios da ética cristã.